Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar com Rafael Gosner, proprietário da Estância das Oliveiras. Falei Gosner certo? A gente já se conhece perfeito. Há tantos anos e eu tenho probleminha de falar alemão, cara. Falou perfeito, falou cara, perfeito. Mas obrigado mais uma vez, Rafa. Ano passado a gente teve a oportunidade de falar de como enfrentar só a maior catástrofe do Rio Grande e vocês estiveram 100% junto, foi um legado, né? Só que agora, cara, esse ano a gente vai falar de muita notícia boa, mas não começou esse ano, né? A vida de vocês tem uma história, uma jornada. Dá uma resumida para quem não foi lá ou não conhece a história de vocês, essa jornada até hoje. Hein? Legal, prazer estar aqui, Márcio, uma satisfação para nós. Pois é, duas empresas, né, Quinta da Estância e Estância das Oliveiras, duas empresas de uma família apaixonada pelo que faz. A Quinta da Estância foi fundada pela minha mãe em 1992, então fazem 33 anos de Quinta da Estância, maior fazenda de turismo educacional do Brasil. A gente trabalha com grupos de escolas e de empresas para eventos corporativos, mais de 90 mil visitantes do Rio Grande do Sul inteiro, Santa Catarina, Paraná, Uruguai, Argentina, Chile, atendimento em inglês, francês e espanhol, e Estância das Oliveiras, o azeite mais premiado do Brasil, uma história mais recente, né, fundada pelo meu pai. Lançamos nosso primeiro azeite em 2019 apenas e já temos aí um destaque bem legal. Começou lá atrás, muito pequeno, minha mãe com uma proposta de vida, minha mãe professora, dava aula no estado, levava as turmas dela para visitar o nosso sítio, porque nós morávamos ali em Viamão, na Quinta da Estância, onde é hoje a Quinta da Estância. Ela levava de forma gratuita para que as crianças pudessem experienciar aquilo que ela proporcionava para nós, que somos os filhos, né? Nós somos 3 irmãos, eu sou o do meio, eu sou o sanduíche, Rafael, o André, o meu irmão mais novo, e o Lucas, meu irmão mais velho, minha mãe Sônia, meu pai Lucídio, e todo mundo trabalhando no negócio, todo mundo apaixonado pelo que faz, todo mundo muito dedicado. E 33 anos de Quinta da Estância e 6 anos de Estância das Oliveiras. Cara, é legal quando tu fala assim, a mãe começou com uma turma e é só a maior do mundo, né? É impressionante. E o teu pai começa um negócio também com o objetivo de melhorar a qualidade do azeite que ele ia comer. Perfeito. E salva a mesa de milhares de pessoas, os prêmios vêm, né, rechear isso. Mas a primeira coisa que me chama a atenção é isso. Quantos negócios começam pequeno e a jornada para chegar em ser o 01, né, ser o primeiro naquele mercado não é barbada, né? Hoje, quando a gente vê vocês ganhando prêmio, vê a história, né, e conheço lá já há muito tempo, não só por ser de Itapuã e voltar a morar no sítio, né? Hoje eu também estou morando no campo, né, como a gente se conheceu, mas começar pequeno e chegar quais são os pilares que tu pensa, cara, se você está assistindo hoje e está começando com isso, uma ideia, e a maioria das pessoas não passa, né, porque o Sebrae mostra lá em dados estatísticos, não chega. Como que é isso, cara? A grande questão, eu acho, assim, no nosso caso especificamente, né, a gente transportou os valores da família para o negócio. Isso é fundamental, porque quando tu começa com pilares fortes, bases fortes, tu tem muito mais possibilidade de crescer e se desenvolver. E quando a gente transporta os pilares da família, que era a questão da dedicação, do empenho, do suor, mas também da paixão pelo que se faz, tu gostar daquilo que tu faz. Tu não precisa começar gostando, mas depois tu apaixona no Exato, caminho. Tu pode te apaixonar no caminho pelo legado que tu transporta. Empresas familiares, eu acho que grande parte das empresas do Rio Grande do Sul são familiares, né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade única. Na Alemanha é 80%. 80%, olha aí. A gente tem uma oportunidade única, que é o quê? A gente pode compartilhar esses valores familiares com milhares de pessoas através de produtos e serviços que as nossas empresas produzem. É diferente, normalmente os valores familiares tu compartilha com pessoas muito próximas de ti. É o teu filho, os teus pais, pessoas muito próximas que têm um convívio diário. Quando tu tem uma empresa, tu pode transportar esses valores para lá. Imagina, e transportar isso, então a questão da qualidade, a questão da dedicação, do empenho, isso tudo coloca em Quinta da Estância em serviços. A gente transformou para serviços, atendendo milhares de pessoas, atendendo com qualidade, com dedicação, com empenho e trazendo essa questão da educação também para os produtos. Tanto na Estância das Oliveiras quanto na Quinta da Estância. Na Estância das Oliveiras, por exemplo, a gente abriu para o Olivo Turismo, para a atividade turística em 2020, exatamente focado nisso. Olha, a gente quer instrumentalizar esse consumidor. A gente quer levar informação para ele.
Porque o azeite de oliva é uma coisa muito nova no Brasil, o azeite de oliva jovem, fresco, de qualidade. E as pessoas, o consumidor, ele não tem todas as informações necessárias para ele tomar a decisão de comprar o melhor azeite. Então ele não, o pessoal olha rótulo, cor de rótulo, não tem nada, isso é completamente, não existe isso no parâmetro de qualidade do azeite. A gente olha muito a acidez, não é o principal fator de qualidade. Então a gente quis abrir a Estância das Oliveiras exatamente também para levar informação para esse consumidor. Então acho que esse foi o grande foco, assim, né? E com dificuldades mil, né? A gente começou muito pequeno, começamos com 1,5 hectare de área na Quinta da Estância. As pessoas hoje olham a empresa grande e falam, cara, olha aí, de repente receberam de herança, ou tinham histórico de produção de azeite de oliva na família? Não, zero. A gente não tinha nenhum histórico de produção de azeite de oliva. E já era zero no Quinta quando era o passeio. Exatamente. E minha mãe começou e a ideia dela abrir a Quinta da Estância foi muito parecida com a do meu pai na Estância das Oliveiras. A ideia da minha mãe abrir a Quinta da Estância é: eu posso compartilhar com mais pessoas essas experiências que hoje eu estou oferecendo para os meus alunos de forma gratuita e para os meus filhos, que é a experiência de campo, de saber a origem das coisas. E ela fundou a Quinta da Estância com esse intuito. Então, com uma grande ideia, com um grande objetivo. O objetivo não era, vou ganhar dinheiro, entendeu? O objetivo era, posso compartilhar com milhares de outras pessoas essas experiências que eu acredito que são transformadoras. E meu pai lá atrás, ele começou o plantio de oliveiras há 24 anos atrás, então quando nem se falava em olivicultura no Brasil, e ele veio de uma indignação dele. Ele trabalhou muito tempo em comércio exterior, viajava o mundo, viajava para vários países, experimentava azeites maravilhosos. Só vou dar uma parte aí, porque eu tenho que elogiar teu pai. Eu atendo a empresa que ele foi representante, que é o Grupo Imbeta, hoje o Betamin, e lá eles têm um carinho por ele, porque mesmo como executivo, como representante de uma empresa, já tinha assinatura da qualidade, coisa que hoje tu pega um recipiente e já vê ali qualidade, né? E brincam que ele é o único cara que vendia tudo em inglês sem falar inglês. Exatamente. Esse foi o seu Lucídio. E aí, exatamente, né? Ele trabalhava com comércio exterior, então ele trabalhou em internacionalização de várias empresas, né? E lá fora ele experimentava azeites maravilhosos, chegava no Brasil, não existiam azeites brasileiros naquela época, 40 anos atrás. Ele era uma decepção atrás da outra. E daí ele chegou num ponto e falou assim, olha, eu vou parar de reclamar e eu vou produzir meu próprio azeite. Perfeito. Com qualidade para minha família. Ele diz até hoje, o azeite honesto. E ele começou há 24 anos atrás a pesquisar sobre isso, a visitar lagares. Lagar é o local onde se faz a extração do azeite para pegar pontos de inflexão. O que esses caras fazem diferente para produzir azeites maravilhosos lá fora. E começou a pesquisar o nosso terroir da Estância Grande ali na região de Viamão. E viu que tinha aderência, viu que o terroir era apto para começar o plantio. Foi atrás da Embrapa, que estava no início, escolhendo 15 unidades de pesquisa no Brasil. Ele chegou para os caras da Embrapa e falou, cara, dou área para vocês, dou equipe de trabalho, dou tudo de graça, me coloque uma unidade aqui em Viamão, porque eu acredito que vai dar certo. E a Embrapa, ela tinha feito um pré-mapeamento, o Mapa Nacional dos Olivais, e nós estávamos fora desse mapa, como área não apta para a produção de azeitonas. Isso é maravilhoso. E eles negaram várias vezes para o meu pai a colocação dessa unidade de pesquisa. Meu pai insistente. E quando eles viram, acho que não ia dar certo, negar, eles colocaram 35 árvores na época. 35 árvores é uma quantidade muito pequena. E meu pai colocou 1.000 árvores do bolso dele, investindo. E daí, não dobrou a aposta, exato, ele multiplicou por muito. 1.000. Exatamente, botou 1.000 árvores e começou, 5 anos depois, qual foi uma das melhores unidades de pesquisa do Brasil? A nossa. E daí a gente começou a produzir azeite para nosso consumo. Em 2019 veio a ideia que foi muito parecida com a Quinta da Estância, eu posso compartilhar essa experiência do azeite com mais gente? Vamos lançar esse azeite no mercado para que mais famílias tenham acesso a azeites de qualidade também. E a gente lançou em 2019 o nosso primeiro azeite. Dessa questão das premiações é interessante, porque no início a gente tentou contratar os grandes avaliadores internacionais de azeites para que eles fizessem uma análise do nosso azeite. Só que eles mandaram orçamentos impeditivos, o valor era muito alto. E a gente, como bom empreendedor, pensamos assim, como é que eu vou ter a análise desse cara de graça? Participando dos prêmios onde eles são os avaliadores. Sim. Porque participando do prêmio, mesmo que eu não ganhe medalha, eu recebo um feedback do meu azeite. Só que em 2019, quando nós lançamos os azeites, na premiação a gente conquistou medalhas ao invés de só receber feedbacks. Então aí começou essa questão da participação também das premiações internacionais. Cara, e é legal não só a genialidade, mas tu falou insistência. Eu já vou dizer que vai um pouco mais da insistência, porque insistir todo mundo, o empresário insiste, mas a persistência é até dar certo. Não é ver se vai dar certo, não é será que vai dar, é até dar.
né? E essa é uma característica de vocês. Muito. E quando deu o primeiro, cara, narra o primeiro gol, né? Porque a gente vai fazer um break daqui a pouquinho. Como é que foi o primeiro prêmio? Foi incrível, né? Porque a gente mandou, o primeiro prêmio foi o Leone de Ouro da Itália, um prêmio secular muito antigo de azeite de oliva. A gente não tinha nenhuma perspectiva de conquistar essa premiação, porque era o nosso primeiro azeite produzido. Só queria avaliação. A gente queria avaliação. E a gente conquistou medalha de ouro. Bah. Então foi algo inacreditável, assim, em termos. E a gente olhou e falou: opa, tem algo muito diferente aqui. A gente está fazendo algo que globalmente é diferente. E a gente começou a colocar toda a safra, todo ano que nós lançamos uma nova safra, a gente coloca todos os nossos azeites à prova. O que é? Eu não mando um azeite. O que um empresário que quer acumular medalha faria? Escolhe o seu melhor azeite e só coloca o melhor. Não, a gente coloca todos os azeites que a gente produziu para saber como é que a gente está produzindo cada um deles. Só que a questão é que esses azeites eles vêm conquistando medalhas ano após ano. Imagina que em 2025, esse ano, a gente conquistou mais de 120 medalhas, Márcio. Em um único ano. Pelo mundo. Pelo mundo, nas 5 continentes. Então isso é simplesmente incrível, né? São os principais concursos mundiais, avaliação às cegas, onde o avaliador ele não tem nem contato visual com a tua garrafa, ele não sabe que é azeite brasileiro, ele não sabe que é da Estância das Oliveiras, ele avalia um código, então ele recebe um código 52YH, é aquele azeite que ele está avaliando, ele faz a degustação olfativa e gustativa. Esse azeite ele tem que ter 0 defeito. Se ele tem um defeito sensorial que seja percebido pelo juiz e por todos os avaliadores, ele é desclassificado. E ele, quanto mais complexo for, quanto mais notas de sabor aquele azeite consegue atingir, mais pontuação ele vai graduando. Azeites maravilhosos atingem 7 notas de sabor. Os nossos azeites nos concursos internacionais têm atingido de 12 a 14 notas de sabor. É uma explosão de sabores dentro de uma única garrafa. Que show. Cara, a gente vai ter que entrar um por um desses prêmios, mas a gente precisa fazer um break rapidinho. Não saia daí, já voltamos. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com meu amigo Rafael, proprietário do Estância das Oliveiras, e também as pessoas que são do Quinta confundem, que já tiveram a experiência no Quinta, não tem às vezes a dimensão do que é o Estância. Ou quem foi direto no Estância, às vezes não sabe tudo que o Quinta oferece. Exato. Antes de a gente voltar para os prêmios, como é que está essa conexão? Como é que vocês fazem para educar o próprio cliente que lá no Estância é membro, né? Não tem cliente, cara. Exato. Como é que está essa cultura de fazer os dois negócios da família serem conhecidos por pessoas que já gostam de lá? Legal. Eu acho que a gente criou as duas empresas separadas exatamente com esse perfil. Às vezes as pessoas nem sabem que é a mesma família proprietária. Exato. E o nosso intuito é exatamente esse. É criar duas empresas paralelas com atividades distintas. Então, Quinta da Estância, ela é focada para evento corporativo, educacional e famílias com crianças para atividades de lazer rural. Bom. E Estância das Oliveiras. Recuperação de animais. Sim, daí a gente tem todo um trabalho de ESG gigantesco, né? Um deles, a parte com os animais silvestres. A gente fundou em 96 o primeiro criador conservacionista do Brasil, que a gente recebe animais envolvidos com tráfico de animais silvestres pelo Polícia Federal, IBAMA, Brigada Ambiental, e recuperamos esses animais e fazemos soltura. A gente já soltou e já recuperou mais de 8 mil animais só nesse trabalho, que é 100% bancado pela Quinta da Estância, e na realidade bancado por quem? Pelos visitantes. Então cada pessoa que já foi na Quinta da Estância contribuiu para a recuperação desses animais também, além de vários outros projetos, neutralização de carbono, unidades biológicas de tratamento de efluentes e tantas outras coisas que a Quinta da Estância proporciona, né? E a Estância das Oliveiras, a gente focou para o olivoturismo e para a produção do azeite de oliva. Então essa integração, a gente quer exatamente essa desconexão entre os dois negócios. Para que as pessoas... E isso que tu comentou é exatamente o que acontece. Muita gente chega na Estância das Oliveiras e não tem ideia da dimensão da Quinta da Estância. Ontem a gente estava com atividades na Estância das Oliveiras e eu recebia visitantes e o pessoal falou: tem uma fazenda aqui do lado que meus filhos já foram e tal, que é Quinta da Estância, vocês conhecem? E daí eu falo: pois é, né? Também faz parte do nosso negócio. E as pessoas não sabiam. Isso é muito interessante para nós, assim, é muito gratificante saber que as pessoas acabam tendo contato com os dois negócios. Então pessoas que vieram quando eram alunos na Quinta da Estância hoje estão trazendo as empresas, porque são os empresários, hoje são empresários, ou estão trazendo seus netos, os seus filhos para a Quinta da Estância. E outras pessoas que às vezes não conhecem o mundo do azeite de oliva, ou pessoas que não gostam de azeite, Márcio.
A gente tem gente que chega lá, o cara fala, cara, eu vim pelo pôr do sol, pelo piquenique, por causa do violinista, mas eu não gosto de azeite. E daí a gente fala, cara, tu não quer fazer o tour, tu não quer fazer a visitação? Ele, tá, vou fazer. Daí ele faz a degustação, o cara sai com 3 caixas de azeite. Por quê? Porque na realidade ele não gostava daquilo que ele tinha experimentado, e que não era azeite de oliva, que era outra coisa. E ele nunca tinha provado um azeite de oliva jovem, fresco, que trouxesse de fato a qualidade para a mesa, né? Então essa foi a preocupação da fazenda, da Estância das Oliveiras, não é só produzir o melhor azeite, mas que ele chegue na mesa do consumidor com aquela mesma qualidade. E aí vem desafios logísticos. E agora tu falou desafios tipo a abelha tem que ser a microabelha que consegue entrar e polinizar. É um monte de fator, né, cara? Isso muito. E isso tudo somado vira prêmio, né? Exato. Vira o resultado. Mas ainda assim vocês têm uma turma enxuta. Teve vezes que eu já tive a oportunidade de ver só teu irmão lá. Fazendo com a própria mão, né? Exato. Como que vocês conseguem hoje? Que time está jogando lá? Quantos vocês são? Perfeito. Nós somos 5 diretores entre família, né? Eu e mais 2 irmãos, meu pai e minha mãe. Nós temos ali de colaboradores entre Quinta da Estância e Estância das Oliveiras, os 2 juntos, deve chegar a mais ou menos umas 50 pessoas, entre equipes, que daí a gente tem equipes de base, que são equipes tratadores de animais, tratoristas, pessoal da jardinagem, a gente tem equipes de padaria, todos aqueles pãezinhos que a galera prova lá. Maravilhoso, maravilhoso. Que se lembra, é tudo feito lá. Em feira, em evento. Exato, é tudo produzido na Quinta da Estância, na Estância das Oliveiras, com forno a lenha, então por uma equipe super capacitada também de padaria. Daí a gente tem uma equipe de cozinha que faz a parte da preparação do restante dos alimentos, a gente tem equipe de higienização que cuida da parte da limpeza da estrutura, a gente tem equipe de escritório que atende a parte de ligações, WhatsApps, redes sociais, e mais equipe de visita de comercial que trabalha diretamente comigo, né? Eu trabalho na parte de relações com o mercado, o André, como tu falou, é o mestre lagareiro. O que é isso? Mestre lagareiro, né? Não tem nada a ver de mestre Jedi, tá? É como se fosse o mestre cervejeiro dos azeites, ou o enólogo dos azeites. Então ele fez a formação dele de mestre de lagar na Itália, e ele é o produtor, ele é que produz todos os azeites de oliva. O meu irmão Lucas cuida de toda a parte financeira e de RH da fazenda. Minha mãe cuida da parte das experiências de turismo e educacionais. Meu pai da área de novos investimentos. Então, assim, é um monte de gente que brilha o olho quando trabalha. Eu acho que esse é o principal diferencial. Eu faço muitas entrevistas de novos contratantes, novas pessoas que a gente está contratando. Cara, o currículo, para mim, é o menos importante. Para mim, o importante é se o cara tem vontade de fazer acontecer, se o cara tem capacidade de trabalhar com imprevistos e mesmo assim não se abalar e conseguir ter resposta rápida sobre aquilo, e o que ele valoriza na vida dele. Eu sempre pergunto assim, cara, qual é a pessoa que tu mais valoriza? Pode escolher Elon Musk. Qual é a pessoa que tu mais valoriza na tua vida e que tu mais te admira? Se o cara fala Elon Musk, para mim é pontuação, não é por causa do Elon Musk, tá? Eu também admiro ele, mas é porque é um cara internacional. Eu quero que o cara fale a mãe dele, que passou trabalho para ele poder estudar, o pai dele, que se dedicou. Sabe, quando tu vê que tem uma veia familiar também... Honra pai e mãe. Exatamente. E daí tu tem aquele trabalho que envolve o coração, daí aquela pessoa automaticamente tem ali os atributos para ficar na Quinta da Estância ou na Estância das Oliveiras. E é legal porque a gente tem as pessoas muito antigas, a gente tem funcionários lá que tem mais tempo de casa do que a Quinta da Estância existia. Então tem funcionários que têm 35 anos de casa e a Quinta da Estância existe há 33. Então a gente tem uma rotatividade muito pequena também, por causa do nosso estilo de liderança também, que é um estilo muito próximo, é um estilo sem formalidade, sem frescura, e também por causa do tipo de atividade, né? Pô, o cara trabalhar naquele ambiente bonito, um ambiente ao ar livre, com coisas positivas, que é turismo, que são coisas legais, que é uma energia boa, isso também atrai, né, pessoas, atrai talentos e retém talentos. Né? Perfeito. Cara, voltando um pouco à questão de como que está hoje, vocês mantêm os membros, tem finais de semana, como é que está operando hoje? A Estância das Oliveiras, a gente trabalha com esse clube de membros, né? As pessoas podem até fazer o teste agora. Entra no Instagram, @Estância das Oliveiras, vai ter o link da bio, tu clica ali, vai ter torne-se membro, tu te cadastra,
tu vai fazer parte do clube de membros. Não paga mensalidade, tá, pessoal? Não paga nada para fazer parte do clube de membros. Só que daí a gente tem as atividades para o clube de membros, que são essas atividades, como eu falei, em finais de semana, em datas específicas, que nós temos almoços em homenagem a regiões produtoras de azeite. Então a gente teve, nesse final de semana, foi um almoço em homenagem ao Rio Grande do Sul, então um churrasco em fogo de chão. E por que homenagear o Rio Grande do Sul, né? Porque o Rio Grande do Sul, Márcio, produz 70% do azeite brasileiro. 70% do azeite produzido no Brasil é produzido no nosso estado. Caramba. Então a gente homenageia o Rio Grande do Sul com um típico churrasco em fogo de chão, mas a gente também tem almoço espanhol, almoço grego com quebra de pratos, inclusive. Boa. A gente compra os pratos da sociedade helênica, que é a sociedade grega. As pessoas escrevem no prato tudo que elas não querem mais para sua vida, tudo que elas querem se livrar e faz a quebra dos pratos para abrir os caminhos da prosperidade. E depois tem um típico almoço grego. Então a gente tem várias experiências com piquenique gourmet, violinista no pôr do sol. Agora, nesse período de verão, a gente vai começar a colheita das azeitonas, que também é uma experiência que a gente oferece para as pessoas irem lá colher as azeitonas e produzir o seu próprio azeite. Tem uma experiência que eu não abro mão de citar, cara, que é o Honest Bar. Só tem legal. Lá. Para quem não sabe, Honest em inglês honesto, né? Um bar onde tu vai lá, pega uma espumante de X reais e tu anota. Exatamente. Não tem garçom e não tem a necessidade de ter garçom. E não tem câmera. Cara, e não tem câmera, velho. Esse é o Brasil que eu quero, né? Exato. E Rafa, o que tu sente, cara, que tá acontecendo no Quinta e o que está acontecendo no Estância de acordo com os cenários? O que tu acha que vai ser daqui a um tempo? Eu acho que assim, a experiência de turismo ao ar livre, a experiência de turismo na natureza, ela tem uma tendência de valorização. Com o crescimento das cidades, a questão da tecnologia, as pessoas se afastam um pouco e depois, como foi no Covid, que a gente estava até comentando fora do ar, né, que as pessoas se afastaram e todo mundo achou que tudo seria online e hoje as pessoas estão valorizando muito mais as reuniões pessoais e isso também acontece com a experiência de turismo. E o azeite de oliva é um oceano azul de oportunidade. Hoje o Brasil produz só 3% do azeite consumido no Brasil. Então, 97% do azeite consumido no Brasil é importado. Então, ali tu tem uma potencialidade de crescimento da produção nacional de um azeite de qualidade para levar saúde para a mesa de milhares de pessoas. Então, realmente, eu acho que é uma oportunidade também muito grande nos dois requisitos, né? Tanto da parte de experiência turística quanto da parte de produção. Cara, a gente poderia ficar o resto da vida falando. Eu tenho 20 oliveiras agora na minha fazendinha e vou marcar outras reuniões contigo aqui para aprender ao vivo, claro, o que eu já devia saber, né? Mas obrigado pela vinda. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com mais pessoas que sinta que ele pode ser útil. Hoje o Multi Entrevistas fica por aqui. Até o próximo programa.